Olá, pessoal. Já estamos aí entrando no ar. A gente teve aí um contratempo aí com a transmissão, né? Mas já vamos iniciar, ok? Vamos estar fazendo hoje a leitura do livro Benditos Espíritos do Cruzeiro, um livro que tivemos a grata satisfação de estar participando da confecção do mesmo. E vamos lá. Nós vamos hoje ler o primeiro capítulo e depois a gente abre um tempinho no final para um bate-papo se alguém quiser, tá ok? E nós vamos hoje apenas estar lendo esse capítulo. Numa outra oportunidade, a gente fala um pouquinho a respeito da confecção do livro, da forma que ele... Um minutinho só. Transmissão ao vivo é assim mesmo, né? Numa outra oportunidade, a gente fala um pouquinho a respeito de como foi a poder participar desta confecção do livro aí, desta aventura aí, deste momento único, mágico e maravilhoso que nós pudemos ter, tá ok? Então vamos lá. Livro Benditos Espíritos do Cruzeiro é de autoria do Sr. Sete Encruzilhadas e companheiros espirituais e foi psicografado por nós. Logo na abertura, nós colocamos uma frase que eu não posso deixar de ler, que diz assim: a evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cismos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Do livro Ação e Reação, médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Estou fazendo esta referência que está no livro, logo na sua abertura, por conta do aniversário hoje de Chico Xavier. Né? Foi uma data assim que eu escolhi aleatória, né, para estar fazendo essa leitura, porém acabou calhando de ser aí uma data feliz, né? Que é a data em que relembramos este que foi o maior médium contemporâneo, o maior médium que esteve aqui entre nós há pouco tempo, deixou um legado incrível, um legado maravilhoso, não é verdade? O pessoal está conseguindo ouvir, está tendo uma boa imagem, dá um retorninho aí para mim nos comentários, para que eu possa dar a sequência. Enquanto eu aguardo um retorno aí de vocês, dizendo se está tudo ok para a gente ir para a leitura do capítulo, eu vou lendo aqui a dedicatória que eu fiz na época em que foi escrito, tá ok? Esse livro é de 2015, foi lançado no mês de julho. Na dedicatória, nós colocamos: dedico este a meus pais Valdemar Romanelli e Neuza Goiano Romanelli, a meu irmão Celso Luiz Romanelli, a meu amado filho Raulzinho Romanelli, a minha mãe no santo Lúcia Tagliacoli, em memória, a meu primo Luiz Roberto Franciscone, em memória, a Conceição Fonseca, querida mestra no kardecismo, a mãe no santo Meire Bernardes, ao pai no santo Manuel Varanda,
ao Pai no Santo Wagner Ramos, ao Pai no Santo Flávio Alex Bento. Todos que muito auxiliaram, instruíram e deram oportunidades de pôr em prática meu desenvolvimento mediúnico. E aos companheiros espirituais que me acompanham, ensinam, orientam e permitem vivenciar experiências tão maravilhosas nesta minha jornada reencarnada. Meu carinho e minha eterna gratidão a todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, viu, pelo retorno. Então, vamos lá. Nós vamos direto para o primeiro capítulo. Eu vou estar pulando aqui o prefácio, tá ok? Num outro momento a gente lê, né? Se o pessoal gostar, se o pessoal curtir e pedir para a gente dar continuidade aí nessa atividade aí de leitura, a gente faz um próximo vídeo aí, batendo papo, falando um pouco sobre a feitura do livro, sobre a experiência vivida e aí a gente lê o prefácio, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1. O aviso. Era mais um fim de tarde do ainda caloroso mês de março. Roberto estava em seu trabalho, terminando mais um dia de rotina. Já havia jantado e finalizava o intervalo da refeição. Sentado em uma das mesas da lanchonete, absorto em longínquos pensamentos. Roberto estava com pouco mais de 40 anos e, às vezes, nestes momentos de intervalo do trabalho, ficava relembrando as boas oportunidades de experiências mediúnicas que tivera o prazer de vivenciar em pouco mais da metade desta sua reencarnação. Quando mais jovem, havia passado por alguns centros espíritas de kardecismo, feito alguns cursos por eles ministrados, como Escola de Médiuns, Curso de Passes, Aprendizes do Evangelho, Tarefeiros da Desobsessão, entre outros. Já havia passado por alguns terreiros de Umbanda, onde pôde vivenciar, em quase 15 anos de dedicação prática, junto aos queridos guias que o acompanhavam, toda a teoria estudada na mesa branca. Além de ter participado de grupos espíritas assistencialistas, como um grande grupo de pintura, música, teatro e arte mediúnica em geral, que até hoje está ativo, levando um auxílio material muito grande a entidades assistenciais diversas. Participou também de alguns grupos de estudos independentes sobre o tema, o que muito lhe agrada. São constantes as lembranças de lugares, ótimos momentos e ilustres pessoas, sempre com muito carinho no coração, agradecimento e saudade. Ultimamente, Roberto não estava frequentando nenhum centro de kardecismo ou terreiro de Umbanda. Tentava buscar algumas respostas junto a um grupo de estudos gerais sobre espiritualidade, que formou com alguns amigos de pensamentos afins, e que se embasava nas literaturas existentes, mas tinha uma proposta de análise mais profunda sobre tudo que existia em volta, na condição do livre pensamento e da livre expressão. Na realidade, Roberto já havia há um certo tempo vinha questionando sobre as excessivas regras de conduta formal vistas nas casas kardecistas e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de tantos elementos ritualísticos e fundamentos dentro dos cultos de matrizes afro-brasileiras. Sendo que a própria espiritualidade muitas vezes lhe mostrava uma série de exageros advindo dos encarnados, quer seja dos dirigentes, quer seja dos dirigidos, e tanto quanto dos assistidos, nos centros kardecistas como também nos terreiros de Umbanda. Por isso, vinha tentando conciliar a parte instrutiva da casa kardecista com o trabalho árduo e necessário do chão de terreiro, eliminando as manias ou criações desnecessárias do bicho-homem, como gostava de dizer.
E como não encontrava nenhuma casa assim, que conciliasse os dois ensinamentos, na cidadezinha onde atualmente morava, estava tentando ao menos desenvolver este grupo de estudos, para poder se aprimorar como instrumento da espiritualidade, a mesma que já lhe havia falado uma série de vezes, que as religiões eram os encarnados que criavam, para poderem se organizar melhor na forma de cultuarem as suas crenças. Mas a espiritualidade era uma só, independente de bandeira, rótulo, crença, linha ou forma de culto. A espiritualidade existe desde antes de o mundo ser mundo e continuará a existir depois que o deixar de ser. Neste período em que ficou sem frequentar um local determinado, teve a oportunidade de conhecer algumas casas espíritas e terreiros da região. Começou a fazer as reuniões desse grupo que organizara apenas com o estudo teórico, pois ainda não se sentia à vontade para desenvolver a prática mediúnica. Ao menos queria, antes de tudo, conhecer a capacidade, a vontade ou a necessidade de cada um dos integrantes do grupo. Porém, vez em quando, os companheiros espirituais que utilizavam de sua matéria nas atividades mediúnicas traziam algumas novas experiências, algumas novas vivências para ele. A maioria delas por inspiração, mas houve algumas poucas vezes que desejaram manifestar-se através da incorporação. Roberto buscava ser disciplinado e sempre pôr em prática o que havia aprendido nos cursos e concordava ser correto. Por isso evitava ao máximo a incorporação fora dos centros ou terreiros. Nas poucas vezes em que isso ocorreu, os guias com que ele trabalhava foram muito contundentes na necessidade de passar a mensagem desta forma. Nestes raros momentos, ele permitia a incorporação e buscava fazê-lo com muito zelo, atenção e amor. Dizia, como havia aprendido e concordava, o telefone sempre toca de lá, plano espiritual, para cá, mas está em nossas mãos, em nosso livre-arbítrio e bom senso, atender ou não. Próximo a ele, que estava sentado numa das mesinhas, dentro da loja em que trabalhava, esperando as horas passarem, envolto nestes pensamentos sobre as suas experiências, haviam outras 3 funcionárias em uma conversa muito animada, encostadas no balcão interno, devido àquele momento a loja estar vazia. Apesar de 2 delas, Dona Edith e Silvia, serem católicas, e a terceira, Ângela, ser evangélica, as 3 estavam falando sobre assuntos de espíritos. Relatavam histórias fantásticas ou fantasmagóricas, das que aguçam o imaginário das pessoas. As ditas histórias que o povo conta. Contavam-nas animadas e riam para valer. Apenas a evangélica Ângela não se divertia tanto. Havia certa dúvida e certo temor em seu semblante. Porém, a curiosidade em ouvir, ainda assim, era maior. Dona Edith, uma simpática senhorinha, a que possuía mais experiência de vida da turma, começou a narrar uma nova história, mas desta vez com um semblante sério. A Silvia e a Ângela, esta última a mais jovem da turma, ficaram quietas para ouvir atentamente. Então, meninas, agora o assunto é sério. Vou contar uma história que aconteceu de verdade. Vocês lembram daquele acidente de moto lá na avenida, perto do parque, há uns 3 anos, em que o motociclista atropelou a mãe e a filha? Acidente de moto, Dona Edith? Qual? Perguntou Silvia, tentando se lembrar de algum específico. Eu não moro aqui, respondeu Ângela.
Ah, tá. Foi um acidente que aconteceu há uns 3 anos, mais ou menos. Muito comentado aqui na cidade. O rapaz passou o farol e acertou a mãe e filha no fim da tarde, lá na avenida perto do parque. Sim, lembro sim. Na época, este acidente realmente foi muito comentado pelas pessoas aqui da cidade. O rapaz passou o sinal fechado com a moto em alta velocidade e atropelou elas enquanto atravessavam na faixa. Depois fugiu, não foi isso? É, foi isso mesmo. Depois ele fugiu sim. Parece que até hoje não o pegaram. A menina era amiga de minha filha de escola, amiga de escola de minha filha. Ela morreu na hora, devido à pancada que levou na cabeça quando caiu. A mãe foi levada para o hospital, ficou internada por um bom tempo e depois se recuperou. Sobreviveu, mas não pôde ir nem no enterro da filha, por estar internada e até hoje ela sofre muito por isso. A menina chamava Débora, estudava com minha filha mais nova, a Juliana. Eram amigas de classe desde pequenas, da mesma idade, sabe? Muito íntimas, muito apegadas. A Débora sempre ia lá em casa estudar. Às vezes ficava para o jantar ou ia almoçar no fim de semana. Nossa, verdade, dona Edith. Ah, que coisa. Coitada dela morrer assim desta forma tão triste e dolorosa. E da sua filha que perdeu a amiga, né? Disse Silvia. Sim, quando minha filha soube que a Débora tinha morrido, sofreu e chorou muito. Não é para menos, respondeu Silvia pensativa. Gente, que história mais triste, ponderou Ângela. Pior, que vocês não sabem o trabalho que minha filha deu para mim naquela época. Ah, imagino. É uma idade em que tudo é efervescência. Os jovens pensam que estão caminhando para conquistar o mundo e ela perde a amiga assim, de uma hora para outra, de uma forma tão violenta e sem sentido, respondeu Silvia. Pois é. Aí eu falei para a Juliana que não deveria ir no velório da amiga, mas sabe como é adolescente, não? A Juliana, na época, tinha 15 anos. Quis ir ver a amiga, a Débora, no velório, naquela noite mesmo. Não me ouviu, não deu outra. Chegou lá e ficou muito chocada com a cena. A Débora estava com a cabeça toda machucada devido à pancada da moto. Desculpa falar assim, mas estava bem feia de se ver. Ah, que dó, dona Edith. Ai, que triste. É, sua filha não deveria ter ido mesmo. Mas essas meninas nunca ouvem a gente, não é verdade? Mãe sempre está errada, né? Disse Silvia. Pois é, menina. Depois ela ficou vários dias sem dormir direito. Sempre lembrava da imagem da amiga toda machucada no caixão. Aí queria vir dormir comigo na minha cama. Morria de medo. Deus é mais. Eu morro de medo disso também, disse Ângela impressionada. Ah, coitadinha. Ela ficou com uma lembrança ruim de ver a amiga ali morta, né? Perguntou Silvia. Sim, ficou muito. Defunto já não é lá uma coisa muito boa de se ver. E ainda por cima, a amiga estava toda machucada. Eles até arrumaram ela no caixão, mas sabe como é, né? Aí já viu como a Juliana ficou. Até esse momento, Roberto, que continuava absorto em seus pensamentos, não havia dado atenção às histórias sobre as quais elas conversavam. Repentinamente, porém, ouviu uma voz em sua mente que logo reconheceu como sendo de um dos guias espirituais que utilizam de sua matéria na prática mediúnica. Sim, mais precisamente, era a voz do baiano Zé dos Cocos, que, sem cerimônia, disse: Oxe, salve, meu amigo. Salve suas forças, baiano, salve sua luz, respondeu Roberto mentalmente, sem entender direito a presença do guia naquele lugar, naquela hora. Olha, eu quero que tu preste atenção no que elas estão conversando a partir de agora. Se atente que isso será de muita importância para nós,
disse o guia com seu sotaque nordestino carregado. E Roberto sentiu como se seu rosto fosse delicadamente direcionado pela mão do guia para a direção das funcionárias. Achou tudo muito curioso, pois não tinha evidência, nunca teve. Depois que desenvolveu sua mediunidade e começou a incorporar nas linhas de trabalho de Umbanda, com o tempo passou a reconhecer seus companheiros da espiritualidade através da sensibilidade. E achou engraçado, porque algumas pessoas muito próximas, quando precisavam de um auxílio, e sendo mais especificamente do baiano Zé dos Cocos, ou do senhor Sete Encruzilhadas, um dos guardiões que incorporava, depois relataram a ele terem visto estes guias em suas casas, em seus trabalhos ou no local específico da ajuda solicitada. Roberto sempre perguntava por que, para ele, nunca ninguém aparecia, se bem que ele também sempre disse que morria de medo de ver fantasmas. De um tempo para cá, entretanto, seus amigos da espiritualidade haviam começado a aparecer, não através da vidência, mas pela sensibilidade e pela audiência, como acabara de ocorrer, o que surpreendia Roberto, mas ao mesmo tempo deixava-o muito feliz. E ele achou muito interessante a solicitação do guia, pois, apesar de não estar atento ao assunto das outras funcionárias, havia percebido que a conversa tinha tomado um rumo sério há um tempinho. Já não riam como antes. Resolveu então prestar atenção conforme a orientação do baiano Zé dos Cocos. Companheiro espiritual de longa data, o baiano Zé dos Cocos foi o primeiro guia do trabalho na Umbanda que se manifestou pela incorporação nas atividades mediúnicas de Roberto. Sempre trazia uma palavra amorosa, mostrava-se de bom humor, por vezes até brincalhão, sem deixar de ser um trabalhador sério e incansável no plano espiritual maior. Um espírito pacífico, constantemente com uma palavra carinhosa, uma boa orientação. Roberto não só virou o rosto, como se levantou e calmamente foi se aproximando da rodinha das mulheres. Encostou-se no balcão, cruzando os braços, e sorriu para as funcionárias, como que pedindo licença para juntar-se na conversa. Dona Edith continuou contando, com seu jeito simples, a história para Silvia, para Ângela e agora para ele também. Mas o ruim não foi isso. Desde um tempo, uns meses, minha filha começou a dizer que, à noite, quando vai dormir, via a amiga entrar no quarto. Chegando da rua, entrando na casa, passando pelas portas fechadas, adentrando o quarto. Após isso, segundo minha filha dizia, a amiga ficava parada, brincava com ela fazendo caretas como faziam quando estava viva, porém com a cabeça toda machucada do acidente, como havia visto a amiga pela última vez no caixão, e sem falar uma palavra sequer. A Juliana ficava muito impressionada e, morrendo de medo, se encolhia toda na cama. Então, de repente, a Débora parava com a brincadeira, fazia um semblante muito triste, ia para um dos cantos do quarto, se abaixava segurando as pernas, com os braços, apoiava a cabeça entre as pernas e ficava chorando. A essa altura, Juliana já estava aos berros, acordando a casa inteira. Chorava e berrava, não sabia se estava sonhando ou não. Nós corríamos para ver o que era e ela contava que estava vendo a amiga. Chegava até a apontar o local onde ela estaria abaixada. E é claro que não tinha ninguém lá. Pelo menos a gente não via nada. Neste período, quase fiquei louca no trabalho que essa menina me deu. Foram várias noites assim. Fomos com ela na igreja, ao centro espírita, em terreiro, em culto evangélico, em benzedeira. Todos tentavam ajudar como podiam. Eram orações, velas, novenas, água benta,
Só faltou o padre ir lá em casa para fazer um exorcismo. Todos deram risada do jeito espontâneo de Dona Edith contar as suas histórias. Por fim, com muita oração, mas muita mesmo, tais visões foram diminuindo, diminuindo até passarem de uma vez por todas, graças a Deus. Nossa, que sofrimento, hein, menina? Disse Silvia para Dona Edith. Ai, mas eu morro de medo dessas coisas. Deus me livre de ver uma coisa assim em minha frente. Acho que eu caio morta durinha, disse Ângela. Todos riram novamente. Dona Edith, neste momento, olhou para Roberto, que ouvia tudo atentamente, e disse: E você vê agora, Beto, faz uns 3 meses que a Juliana fez aniversário. Ela e a Débora tinham uma diferença de mais ou menos um mês do dia do aniversário. Uns dias antes de contemplar 18 anos, minha filha acordou muito triste, completar 18 anos. Minha filha acordou muito triste, lembrando-se da amiga. Chorou, disse que se ela tivesse viva, também estaria completando 18 anos. Disse que poderiam fazer muitas coisas juntas, poderiam ficar maior de idade, pois estariam ficando maior de idade, poderiam sair para dançar, tirar carteira de motorista, chegar mais tarde em casa, viajar, passear em muitos lugares. E ficou muito amargurada e triste pela falta da amiga. A partir deste dia, ela começou a falar todos os dias da amiga, do que poderia fazer, do que poderiam fazer juntas, e a perguntar onde ela estaria agora, estaria bem. Aí começou a ter uma dor de cabeça que foi aumentando, aumentando, até se tornar uma enxaqueca constante e irremediável. Todo dia ela reclama de dor. Ora mais forte, ora menos, mas todo dia. Eu já levei minha filha ao médico, ele pediu um montão de exames, nós fizemos todos e não apareceu nada de anormal. Os exames sempre dão que ela não tem nada, mas a cada dia que passa, ela fala que a cabeça dói mais. Eu já nem sei o que fazer com essa menina. Ah, tente levar numa benzedeira. Aí tem alguma coisa, sugeriu Silvia, enquanto voltava para o balcão para atender os primeiros clientes da noite. E ainda complementou: Do jeito que a amiga morreu, não sei não. Vai saber se ainda não anda por aí feito alma penada perturbando sua filha. A Ângela já havia se afastado, estava atendendo uma cliente. O movimento da noite começava. Dona Edith continuou falando com Roberto, que no momento estava no caixa. Olha, agora só falta fazer a ressonância magnética, que o médico pediu por não ter achado nada de diferente nos outros exames. Vamos fazer em breve, mas sabe como é, né? Depender da saúde pública nesse país. É mais um exame que não vai dar em nada, disse Roberto, de forma quase que automática, com o olhar longe, pensando em tudo o que acabara de ouvir. Era curioso, enquanto Dona Edith lhe contava a história, as imagens do que ela falava, vinham como que projetadas de forma nítida em sua mente, como num filme. Você acha que não vai dar em nada, Beto? Você é espírita, não é? Será que tem realmente alguma coisa com a minha filha? Você acha que a alma da amiga pode estar zanzando perto dela? Roberto, que até então havia ouvido atentamente tudo o que Dona Edith contava, não ouviu estas últimas perguntas, pois o baiano Zé dos Cocos interveio novamente, chamando sua atenção enquanto Dona Edith foi auxiliar as colegas no movimento da loja. O guia falou-lhe mentalmente: Oxe, olhe, meu amigo, como tu pôde perceber, essa jovem que desencarnou, a menina Débora, por não ter tido maiores conhecimentos em vida, maiores esclarecimentos, por não crer na continuidade da vida após a morte, tendo em vista que
Foi assim que aprendeu em sua crença? Por ter tido um desencarne violento e prematuro, do ponto de vista de vocês encarnados, que sempre esquecem que ninguém morre de véspera, nem morre enganado ou de morte errada, e principalmente por não aceitar o desencarne, ficou sim, vagando nesta terra de vocês, até estes dias. Ela não sofreu ataques do baixo astral por não ter nada kármico de outras encarnações para resgatar. Ela está sempre com seu anjo de guarda acompanhando de perto e protegendo, apesar de ela também não conseguir vê-lo. No entanto, por não aceitar e não querer compreender sua atual situação de morta, está desde então vagando por onde vivia, ora na casa dela, ora na escola, ora na igreja de culto evangélico que frequentava com seus pais, ora aparecendo para amiga, ora perambulando pelas ruas mesmo. A filha da dona Edith, a Juliana, é médium vidente e sensitiva, mas ainda não tem consciência disso. Ainda é muito jovem e, por este motivo, não foi buscar um aprendizado sobre controlar sua mediunidade. Além disso, como teve ligação muito forte com a Débora, acabou por perceber a presença da amiga e inconscientemente atraí-la para perto de si, no afã de querer ajudar. Porém, como não é médium desenvolvida, por ter nascido em berço católico, não sabe como auxiliar a querida amiga. Não tem as ferramentas necessárias para poder ajudar a Débora, assim encaminhar. Com isso, atrai a amiga para próximo de si, as duas ficam muito perturbadas, o que já está se refletindo no físico da jovem Juliana, nas dores de cabeça. Após uma breve pausa para Roberto absorver as palavras e cobrar a venda de uma cliente, o baiano do Zé dos Cocos complementou. E é aí que nós entramos, companheiro. Peça a dona Edith o nome completo de Débora, que nós iremos ajudar a jovem a encontrar seu caminho e prosseguir a sua jornada espiritual. Por medo, a menina Débora jamais entrará num centro espírita. Aprendeu na crença dela que as casas espíritas são lugares ruins. Os terreiros, então, ainda pior. Nem preciso dizer isso. Nós iremos ao encontro dela. Roberto não havia ainda respondido às perguntas de Dona Edith, que Dona Edith havia feito, até por não ter ouvido. Chamou-a assim que ela terminou de atender a um cliente da loja. Dona Edith, a senhora sabe o nome completo dessa moça que morreu no acidente? Sei sim, Roberto. Ela era muito amiga da minha filha. Estudavam na mesma classe. Ela frequentava a minha casa direto. Estava sempre lá com minha filha. Então, por favor, escreva num papel e me entregue. Irei orar por ela e pedir que possa ser auxiliada. A senhorinha, no mesmo momento, foi buscar no papel, caneta e marcou não só o nome completo da Débora, como também o da sua filha Juliana. Entregou a Roberto, que leu e em seguida guardou na carteira, junto aos documentos. Somente então ele voltou a se dirigir a Dona Edith. A senhora sabe que eu sou espírita. Vou pedir para os bons amigos do plano espiritual maior auxiliarem essa moça. Ela não aparece por mal, mas está incomodando sua filha, de certa forma, sem querer. Está obsedando a Juliana. A senhora me conhece e sabe que jamais eu faria algo de ruim para prejudicar alguém. Vou pedir por ela para que possa realmente ser encaminhada para um lugar bom, onde possa evoluir, continuar a jornada e também deixe de perturbar a sua filha, que percebe a presença dela porque é médium. Aliás, todos somos. Na realidade, a Juliana atrai a presença da Débora sem perceber. Quer ajudar e não consegue. Com isso, as duas acabam ficando perturbadas. Isso é algo que acontece com todas as pessoas de diferentes formas. É normal. O problema todo é a falta de conhecimento para saber lidar com essa situação,
mas nós vamos ajudar como pudermos. Eu sei, Beto. Apesar de nos conhecermos há pouco tempo, posso perceber que você é uma pessoa de bom coração. Tenho certeza de que irá nos ajudar. Apesar de eu ser católica, acredito que os espíritos existem. Teve uma época que eu frequentava um centro espírita aqui na cidade e até começar a estudar, mas tive que parar pois mudei para outro bairro e minha mãe ficou doente. Eu já não aguento mais de tristeza e sofrimento por ver minha filha assim. Nem mais na escola ela quer ir. Diz que não suporta a claridade da luz por causa da enxaqueca e quer ficar trancada no quarto com a luz apagada. Ainda bem que ao menos ela tem não tem mais sonhado com a amiguinha. Tenha calma, dona Edith. Tenho certeza e fé de que essas dores logo passarão. Não são delas. Ao saírem da loja, ao término do expediente daquela noite, Roberto subiu na moto e voltou para casa, relembrando tudo o que havia ouvido. Ao chegar, perguntou mentalmente ao baiano Zé dos Cocos como deveria proceder. Após um breve momento, percebeu mais uma vez a aproximação do bom amigo, que lhe transmitiu no mental: Oxe, salve! Tu sabe como deve proceder. Já foi no cruzeiro tantas outras vezes acender velas para as almas. Faz da mesma forma. Leva 7 velas brancas, 7 copos descartáveis e uma garrafa d'água. Acende as velas, coloca a água nos copos, faz uma oração para as almas, uma boa oração, pedindo que essa moça seja encaminhada para uma colônia onde possa ser curada, auxiliada e assim mais adiante possa continuar seu caminhar. Salve suas forças, salve tua luz, meu amigo. Muito obrigado pelas orientações, Baiano Zé dos Cocos. Salve suas forças, salve sua luz. No dia seguinte, Roberto foi trabalhar normalmente. No meio da tarde, ligou para Lúcia, uma amiga e irmã de fé, que sempre o auxiliava nessas horas. Alô, Lúcia, é o Beto, tudo bem com você? Oi, Beto, tudo bem, e com você? Tudo na paz. Então, você tem algum compromisso para amanhã cedo? Até agora não, por quê? Alguma coisa para fazer? Tem sim. Não marca nada então, que amanhã estarei de folga e nós iremos logo cedo para o cemitério. Fomos convocados, falou Roberto rindo. Fomos convocados? Como assim? Por quem? Para fazer o quê? Perguntou Lúcia intrigada. Pelo Zé dos Cocos. Na realidade, eu fui convocado, mas como você não irá fazer nada, acabo de lhe convocar também, disse Roberto rindo novamente. Mas para fazer o quê? Você vai me deixar curiosa? Amanhã, quando eu pegar você, explicarei direito. A história é meio longa para falar agora por telefone, mas não é nada grave, fique tranquilo. Ah, tudo bem, meu amigo. Que horas você passa aqui para me pegar? Passo umas 8 horas, ok? Ok. Venha tomar café da manhã com a gente, aí você me conta o que está acontecendo. Ah, sim, pode deixar. Com certeza será muito bom poder estar junto com os amigos espirituais nesse trabalho. Sim, será, mas não haverá incorporação. É só um trabalho bem simples. Não terá essa necessidade. Mas mesmo que não haja, eles sempre estarão próximos nos amparando. Isto é verdade. Combinado, então, amanhã às 8 estarei aí. Beijo, beijo e até amanhã. Boa tarde, pessoal. Estamos aí quase finalizando o capítulo. Deixa eu dar um oi aqui. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Lucimar. Boa tarde, pai. Ô, Everton, boa tarde, querido. Herbert, boa tarde, irmão. Tão gostando aí? Tá dando para entender direitinho? Dá um ok aí para a gente dar continuidade. Estamos na metade da leitura. Podemos estar continuando?
Bom, vamos lá. Roberto desligou e voltou aos seus afazeres na loja, já no período da tarde, enquanto fazia o intervalo da refeição. Ficou pensativo com as seguintes questões. Nesse meio tempo, como ficariam as coisas? As duas meninas continuariam na situação em que se encontravam? Teriam que esperar a ida deles ao cemitério para tudo melhorar? E se houvesse um imprevisto, teriam que esperar ainda mais? Eis então que, mais uma vez, para sua surpresa, sentiu a presença de outro amigo e companheiro muito querido das atividades espirituais, que vinha para esclarecer todos os seus questionamentos. Tratava-se daquele simpático senhorzinho, já muito velhinho, mas tão velhinho que os poucos cabelos que lhe restavam na cabeça estavam totalmente branquinhos, como os fios de algodão. Aquele com os olhos bem miudinhos pelo cansaço da idade, mas que sempre refletiam o imenso amor em seu coração e em seus ensinamentos. Aquele senhorzinho de meia estatura, corpo franzino e pele escura como a noite sem luar, que de tão velho já não tinha nem os dentes em sua boca, andando sempre bem devagar, apoiado em sua bengalinha, vestido com a camisa e calça branca, trêmulo em seus gestos e em seu andar, com os pés descalços. Vem sempre com o tom de voz baixinho, suave e sereno, não deixando nunca transparecer na realidade a grande força de seu trabalho, de suas mirongas e do seu axé, mostrando assim mais uma bela e verdadeira lição entre tantas outras que traz consigo, a de sua imensa humildade. Essa era uma das características que maravilhavam Roberto na Umbanda. Os próprios espíritos comunicantes, principalmente da linha dos pretos e pretas velhos, sempre se apresentavam desta forma, simples e humilde, sem necessidade alguma de ostentação, já trazendo com isso, uma grande lição aos médiuns, dirigentes e frequentadores de terreiros, que, muitas vezes, infelizmente, não aprendiam quase nada sobre. Era triste para Roberto observar este ensinamento de humildade e depois ver, como tantas vezes viu, alguns companheiros de gira e alguns dirigentes adornados com tantas indumentárias desnecessárias. E não só no vestuário, mas muitas vezes também no comportamento, no linguajar, nas pretensas e prepotentes atitudes, algumas delas embasadas em seus títulos, em papéis que outros homens criaram e que, ao invés de trazerem mais serenidade e discernimento aos seus espíritos, ao contrário, conduziam a uma soberba cada vez maior, deixando muitas vezes de ouvir o que os próprios guias diziam a eles e às outras pessoas. Salve, meu amigo! Esse Pai Olorum que nos abençoe e nos guarde, disse sorrindo o preto velho no mental, de Roberto, que também em pensamento o saudou com muita felicidade no coração. Adorei as almas, salve vô Benedito de Aruanda, salve suas forças, salve sua luz, salve seu axé. Roberto gostava por demais desses companheiros, dessa abençoada, iluminada linha de trabalho. Eu ouvi seus perguntador e vim fazer um aliviador na alma de você. Vim lhe fazer falador que a partir do momento em que nós pudemos ter a bênção e a permissão do plano espiritual maior de ajudar essa moça,
ela já foi amparada para esse novo rumo que vai ter seu caminhador. Nós já demos um jeito de colocar você a par do que vai acontecer com a visita do Zé dos Cocos ontem. Posso dizer para você que não carece desse preocupador de sua parte, não. Essa moça já está recolhidinha. Fui eu mesmo que fui auxiliar e conduzi ela, que estava na igreja, que fazia frequentador com seus familiares, enquanto encarnada. Ela tinha esses momentinhos de ficar muito próxima da amiguinha e que fazia perturbador para as duas. Mas quando também não aguentava mais, ia correndo para a igrejinha, onde costumava fazer seu rezador, e sentia um grande aliviador. O senhor foi para a igreja evangélica, avô? Perguntou Roberto surpreso e imaginando a situação, achando de certa forma engraçada. Pensou consigo mesmo, e nós encarnados com tantos preconceitos com relação às outras religiões. Claro que fui, meu filho. A caridade deve transpassar seus dogmas, seus fundamentos religiosos. Eu entrei lá todo vestidinho, como se fosse um irmão de fé deles, de roupa de gente elegante, que eu mesmo fiz plasmadinha, até com aquele pano que aperta o pescoço. E de sapato, coisa que eu nunca pude fazer usador em vida, disse dando seu amável sorriso. Então ela me viu e viu que eu via ela, pois cumprimentei logo que entrei na igrejinha. Eu ouvi o rezador bonito do pastor, assisti todo o culto, participei das orações e das canções, para que ela percebesse que eu era de confiança. Depois, no fim do culto, me aproximei e puxei conversador com ela, lá dentro da igreja mesmo, junto com as demais pessoas que ela pensava que estava vendo nós. Vozinho, que malandro o senhor, disse Roberto admirado e sorrindo. Disse meu nome e que eu estava de passagem por essas terras, em uma missão de fé redentora. Ela deve de ter pensado que eu era um pastor, e junto do conversador animado que nós estava tendo, acabou saindo comigo da igreja. Devia de estar tão ansiosa para falar com alguém que escutasse ela, que nem perguntou por que eu conseguia ver e ouvir a ela. Disse que ninguém falava mais com ela, por isso já quase não ia mais para casa em que morava. Disse também que achava que estava louca, que não aguentava mais ver a mãezinha dela chorando. Dizia para a mãe que estava viva, mas ela não escutava e também não entendia nada que a mãezinha respondia. Disse que tinha muita fome e muito sono, mas não achava de comer, já não sabia nem quantos dias estava sem fazer um comedor, e que tinha medo de dormir pelas ruas, pois via muita gente doente e machucada igual ela. Outras vezes, gente que parecia louca ou de aparência muito ruim, e vivia se escondendo pela cidade. Foi então que aproveitei, eu falei para ela que eu também estava com fome e que se ela quisesse, ela podia ir fazer um comedor num refeitório de um ambulatório que tinha logo acima da capelinha lá na Calunga Pequena. Como assim, vô? Ambulatório em cima da capela do cemitério? Perguntou Roberto surpreso. Como seu semblante sempre sereno e simpático, e sua amorosidade infinita,
O vô Benedito pôde perceber a cara de surpresa que ele fez ao ouvir esta informação e continuou falando. Eu sei que você não sabe disso, né, meu filho? Mas lá no cemitério, acima da capelinha, tem um ambulatório que é para receber e auxiliar as almas que desencarnam nessa terra. Só quem é clarividente e bom de coração que consegue ver. Você é bom de coração, mas não é clarividente, disse sorrindo e continuou. E eu não disse para a menina Débora que era lá na Calunga Pequena, de modo a não espantar a moça. E deu um outro simpático sorrisinho, concluindo. Ela aceitou o convite e fomos caminhando e conversando. E eu conduzindo ela para lá sem que ela percebesse. Nós chegamos na entrada da Calunga Pequena. E ela não se assustou, não, vô? Perguntou Roberto, imaginando a Débora chegando e vendo que o ambulatório era no cemitério acima da capela. Os desencarnados, quando são levados por nós para um ambulatório, como essa menina, não enxergam que estão num cemitério, porque os bons amigos do plano espiritual maior plasmam um belo jardim, desde a entrada até a capelinha, a que possa dar uma melhor assistência aos que precisam. Quando ela se deu conta, nós já estava no meio de um jardim que dava no ambulatório. Ela, pela primeira vez em muito tempo, pôde sentir paz em seu coraçãozinho e sorriu sem medo e nem e ver um lugar tão bonito daquele. Assim que se aproximou da porta de entrada do ambulatório, encontramos o Dr. José de Arimateia, que já esperava e fez cumprimentador e conduziu nós adentro. Explicou tudinho como funcionam as coisas lá. Mostrou onde ficam os homens, onde ficam as mulheres, onde ficam os doentes mais adoentadinhos. Depois nos levou no refeitório. Puxa, o doutor José, que bacana. Pois é, ele veio também fazer ajudador. A menina Débora comeu, mas comeu tanto da comidinha plasmada para fazer atendedor aos irmãos que ainda não sabem de sua situação de morto, e ficou tão satisfeita que acabou dormindo ali mesmo na mesa. E como era como uma sopa com legumes, com pedacinhos de pão e suco de laranja. Então foi recolhidinha numa maca pela equipe do doutor José e levada para uma das camas na ala das mulheres, para fazer descansador desses dias tormentosos que viveu, depois de desencarnada. Agora ela está sendo medicadinha pelo doutor José de Arimateia, que se predispôs a vir ajudar, e por outros doutor que aqui trabalham lá no ambulatório. Doutor José vai ajudar tanto ela como a menina Juliana, junto comigo, para sarar das dor de cabeça. A menina Débora vai ficar fazendo repousador até o momento de sua partida para a colônia espiritual. Puxa vida, que bom saber desse amparo que já está sendo dado a elas, vô, disse Roberto aliviado. Isso tudo que contei já fez acontecedor uns par de dias atrás. Fizemos um recolhedor para ela, está preparada e se dispôs e só depois que você foi chamado para ajudar ela, para ir para a colônia. Por enquanto você pode ajudar vibrando junto de nós. E em sentimento de amor, harmonia e de equilibrador espiritual. Auxiliando as duas meninas, isso já vai bastar e muito. E mais uma vez, o vô Benedito sorriu, seu sorriso sem dentes.
Ah, muito obrigado, vô. Fiquei com essas dúvidas, pois só poderei efetivamente ajudar amanhã, que será o dia em que estarei de folga do trabalho. Então fiquei pensando, e nesse meio tempo, como é que essas moças ficariam? Tolo, esqueci que seria óbvio que vocês já estariam auxiliando. Eu sei disso, meu amigo. Por isso que eu vim clarear os pensadores. Eu tô juntinho dela e do anjo de guarda dela também. Fico fazendo um intuidor nos pensadores dela de que chegou a hora de olhar a outra vida de frente. E quando o doutor chegar para cuidar dela, eu vou até a casa da menina Juliana, para modo de ir ajudando ela a esquecer da amiga. Pois você sabe que quando se fica nos pensador fixado em alguém, de alguma forma consciente ou não, se cria uma forma pensamento, que é como um cordão fluídico, ligando as duas pessoas. É por isso que normalmente se fala que nesses casos de obsessão, o obsessor fica amarrado ao obsedado e vice-versa. Há uma razão na crença popular, meu filho, e daí a gente tem que fazer cuidador, não só de uma, mas de todas as pessoas que estão envolvidas. Nesse caso das meninas, não teve maiores malefícios para as duas, porque não foi uma obsessão por maldade, muito pelo contrário, mas mesmo assim já está já estava fazendo afetador do perispírito da menina Juliana. Por isso que eu vou lá e cuido dela também. Nos casos de maldade, às vezes pode até afetar o corpo físico. É preciso muito cuidado e muita atenção, porque tanto o obsessor quanto o obsedado fica doente, as tais das doenças psicossomáticas. Mas no caso da por obsessão, que requer um tratador muito mais difícil que o tratador comum. Puxa, avô, vivendo e aprendendo. Não imaginava que o senhor era conhecedor de tantas coisas assim, disse Roberto brincando com o espírito amigo. Pois é, o velho sabe, respondeu carinhosamente a brincadeira e complementou. O velho sabe porque o velho estuda, o velho escuta e mais que isso, o velho faz falador, faz passador para diante do que se faz conhecedor. Só assim tenho na minha memória tudo esses ensinador, passando para diante. Se não faço falador e faço guardador para mim, esqueço dentro da cabeça. Perco na minha memória e aí os ensinamentos não valem de mais nada. Muito obrigado pelo esclarecimento, vô Benedito de Aruanda, disse Roberto em pensamento. Fica na paz de Nosso Senhor Olorum, Nosso Senhor Jesus Cristo, o capangueiro maior da energia, Orixá Oxalá, e de nosso Pai Olorum, o regente espiritual desse planeta, e fica vibrando com nós num pensador. Salve suas forças, salve suas luzes, salve as suas, vô Benedito, salve sua imensa luz, salve o abençoado povo de Aruanda. Roberto ainda pôde sentir a vibração de harmonia e amor ser emanada por aquele guia maravilhoso e se espalhar pelo ambiente enquanto ele se despedia. Pôde perceber o guia transpassando a porta da loja e se virando mais uma vez para acenar um tchau com o braço direito, já do lado de fora, e depois caminhar bem devagarinho, apoiado em sua bengala, até desaparecer subitamente. Mais uma vez agradeceu pelo contato com seus amigos e companheiros de trabalho do além, que vinham se manifestando através da comunicação pelo pensamento com mais frequência e também por todo o esclarecimento recebido. Final do primeiro capítulo.
É muito bom e muito emocionante poder estar fazendo essa live, lendo um pouco a respeito deste livro, relembrando aí tantas emoções vividas, né? E tantas emoções que a própria leitura nos traz, né? De passagens que tivemos aí e que estão passadas, transpassadas no livro. Eu espero aí que o pessoal tenha gostado. Esse é só o começo, na realidade, né? Depois nos capítulos seguintes, eles vão lá de fato fazer esse encaminhamento, né? Desse espírito para o plano maior. E é aí que acontecem coisas maravilhosas, né? Aí que existe toda uma vivência que só quem pôde estar lá pode contar com detalhes da riqueza que foi, né? Riqueza no sentido espiritual. Depois eu vou estar pedindo aí para o pessoal que esteve acompanhando dar um retorno, se gostou, se quer que a gente volta com essa live aí futuramente falando um pouquinho mais, lendo um outro capítulo, né? A gente também pode estar fazendo isso, tá? Esse vídeo, como os outros que nós estamos fazendo nesse período da quarentena, eles vão estar indo lá para a página da Cia Carandache no YouTube, tá ok? Então, depois o pessoal pode estar se inscrevendo lá, vendo os outros vídeos, revendo esse aqui, né? Dando os likes, as curtidas, né? Que são necessárias, né? São boas para a gente sentir como é que está sendo a aceitação aí dos vídeos, né? E, e aí a gente pode estar futuramente fazendo um novo vídeo, ou dando continuidade à leitura, ou falando um pouquinho desse processo, dessa vivência, como é que aconteceu, que foi algo. Acho que a maior experiência mediúnica que eu pude vivenciar, né? E não posso deixar de falar que o livro também se encontra à venda, né? Ah, tem na livraria? Não, não tem na livraria. Se alguém se interessou, quiser adquirir o livro, pode estar me contatando, tá ok? Depois nos comentários eu vou estar colocando meu telefone, né? E aí a gente vai estar disponibilizando aí os livros para quem quiser adquirir, tá ok? E eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Depois eu vou estar verificando todo mundo que curtiu ou comentou a, esse vídeo de hoje para estar fazendo o sorteio de um livro, tá ok? Autografada, tá? Então, eu vou estar pegando o nome de todos, tá? Fazendo um sorteio. Vou ver se eu consigo fazer ele ao vivo, né? Para que fique uma coisa bem clara, né? Talvez eu consiga fazer isso na segunda, no nosso próximo encontro de segunda, ou deixo para a próxima vez que se, né, tiver mais vídeos aqui da leitura, para estar fazendo o sorteio de um livro, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. O Everton diz assim: Nossa, como é bom relembrar essa história maravilhosa. O Everton trabalhou comigo num motel aqui em Dayatuba, né? E uma boa parte do processo da confecção do livro ele pôde acompanhar, né? E várias outras vivências que tivemos, várias outras trocas de experiências que nós tivemos depois, né? Ele pôde estar acompanhando. Então,
Eu imagino que tenha sido aí um momento muito bacana também para ele, né, de estar revendo as lembranças que trazem, né, uma leitura assim. Márcia, muito esclarecedor, parabéns. Gratidão, Márcia. Mãe Márcia, sua bênção. Gratidão. A gente está aí, né, na lida, buscando trazer boas mensagens nesse período, né? Buscando fazer uma confraternização maior com os nossos irmãos de fé, né? E também com quem não é da mesma fé, mas tem o pensamento voltado para o bem, para o positivo, né? Para coisas boas. Então, buscando fazer aí uma união de luz, de vibrações positivas, para que a gente passe esse período, não só da quaresma, mas desta quarentena, de uma forma boa, porque esse período vai passar, como tudo passa, esse período também vai passar. E por que não nos mantermos numa boa vibração, né? Numa boa condução de energia, porque inclusive isto é algo que auxilia a nossa imunidade, não é verdade? Então, vamos buscar estar nos mantendo assim, né? E agradecemos aí o carinho de todos vocês. Herbert também dizendo muito bom, excelente, gratidão, meu irmão. Herbert que sempre ajuda aí tanto a gente na divulgação das coisas, ajuda nas ações sociais, né? Não só do meu grupo, como de outros tantos grupos, de outras casas, né? A gente acompanha aí o trabalho dele. É um irmão incansável também. Então a gente fica feliz aí por ter gostado. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Eu espero aí ter levado alguns momentos aí de entretenimento saudável, né? Essa primeira parte, esse primeiro capítulo, diga-se de passagem, ele é meio triste, né? Porque ele meio que explica o porquê do livro em si, né? E ele se inicia através de uma história baseada em fatos reais, né? E uma história que é triste, né? Uma história de um desencarne violento. Mas, no decorrer dessa história, a gente vai tendo tantos ensinamentos e também passando por uma experiência tão fantástica, sabe? Que essa tristeza inicial dá lugar a uma felicidade muito grande, né? Por isso que nós trouxemos a leitura, porque assim, para quem acompanhou, foi só o primeiro capítulo, né? Se não, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Eles são 9 capítulos, né? Então, os outros 8 capítulos, de fato, eles entram no desenrolar de todo esse processo de auxílio a essa moça que havia desencarnado, né? E são coisas assim que não tem palavras para dizer de quanto é lindo, né? De quanto é bom e de quanto a gente vê a atuação da espiritualidade o tempo todo em nossas vidas, né? E é isso aí, pessoal. A gente agradece aí a presença de todos. A gente vai encerrando por aqui. O vídeo vai estar depois também disponível no YouTube. Nós já estamos com o canal da Cia Carandache no YouTube. Quem puder entrar lá e se inscrever, né? Quem gostou desse primeiro capítulo, se interessou pelo livro,
é só me contatar pelo WhatsApp, vou deixar o número depois aí nos comentários, tá ok? E adquirir, né? Adquirir. Esse livro, toda a renda dele, ela é para o assistencialismo, tá? Eu, como a pessoa que transcreveu o livro, como pessoa que auxiliou aí na transcrição, na parte da psicografia, na parte intuitiva de receber a mensagem e passar para o papel, faço isso pelo meu trabalho mediúnico, tá? Mas não tenho ganhos financeiros com o livro, tá ok? A renda dele é toda revertida para a Cia Carandache, para o grupo Amigos da Vida, tá ok? Então, quem estiver adquirindo também vai estar auxiliando aí nas ações que a gente está sempre fazendo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, final de tarde iluminado e logo, logo nós estamos aí de volta, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, até mais.